entender muitas vezes o que causa a dor lombar e como nós, personagens, podemos agir de forma muito eficiente, com outro ponto de vista e ajudar muito os nossos alunos que têm dor lombar ou que são candidatos a terem dor lombar, certo? Então vem comigo que a aula de hoje está imperdível. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu sou Thiago Mazeu, para quem não me conhece, e o tema da aula de hoje é: a dor lombar não é causa, é consequência. Esse tema é muito interessante. Dor lombar afeta mais de 80% da população. Então, assim, tem muito aluno precisando de personagens que tenham uma visão avançada e que saibam entender que a dor lombar não é causa, ela é consequência. E é isso que nós vamos ver. Inclusive, na aula de hoje, eu vou compartilhar com você um teste muito interessante, onde a gente vai avaliar, né? Vamos analisar um músculo, que é um músculo que tem total relação com a dor lombar. Você vai saber identificar se esse músculo está disfuncional e também vai saber como aplicar uma estratégia para corrigir essa disfunção. E isso é muito interessante e você vai aprender isso nessa aula. Então vamos lá? Antes de mais nada, eu queria relembrar com vocês o padrão predominante da articulação lombar, né? Nós já falamos muito por aqui, você sabe disso também, onde o nosso corpo, né, funciona em um padrão alternado de estabilidade e mobilidade. Algumas articulações têm um padrão predominante de estabilidade e outras de mobilidade. E esse padrão precisa ser respeitado. Esse padrão precisa ser respeitado alternadamente. Estabilidade e mobilidade, estabilidade e mobilidade. Então, ele começa lá no pé, né, com estabilidade, vai para o tornozelo, mobilidade, joelho, estabilidade, quadril, mobilidade, lombar, estabilidade. Então, olha que importante, já está aí. A lombar, precisamos priorizar a estabilidade, tá? Que é o padrão da lombar. E daí vem torácica, mobilidade, e assim continua lá sempre dessa forma alternada. E ela é feita assim, na sabedoria do corpo humano, nosso corpo é feito com esse padrão alternado, e por isso que os movimentos são mais harmônicos, por isso que as articulações têm toda uma inteligência para gerar um bom movimento, e é por isso que o bom trabalho consiste em dar oferecer essa capacidade a cada articulação, dela ser móvel ou dela ser estável, tá bom? Então, falamos aí que a lombar precisa predominantemente de estabilidade. Então, quando a gente fala de estabilidade lombar, o que que a gente que logo vem na nossa mente, né? O que que nós precisamos fazer? Ganhar estabilidade. Como? Através de músculos. Os músculos que em sua contração, no seu ganho de capacidade contrátil, no seu fortalecimento, possam oferecer estabilidade para a lombar. E quais são esses músculos? São os músculos abdominais e os músculos do core, né? Quando esses músculos são bem treinados, dentro de um programa de treinamento, esses músculos bem treinados, os abdominais superficiais, os abdominais mais profundos, como esse aí da foto, que é o transverso abdominal, um dos mais importantes estabilizadores da lombar. Então você pensa, pô, os músculos que podem gerar estabilidade para a lombar precisam estar bem treinados. Certo, e isso não é novidade. Isso, de certa forma, é algo que rapidamente a gente consegue ter esse raciocínio, ter os músculos bem treinados para oferecer estabilidade. E com certeza isso é muito importante. Mas temos que ter uma visão mais avançada, temos que olhar um pouquinho com mais de cuidado para tudo isso, para entender que antes mesmo de um programa de fortalecimento, antes mesmo desses músculos estarem com uma boa capacidade de contração, deixa eu tirar um pouquinho a minha imagem aqui, ficou um pouquinho na frente, nós temos que pensar o quê? Nós precisamos olhar e pensar em músculos
Pronto. Em músculos que não permitem que essa estabilidade ocorra. Então, por mais que você aplique um programa de fortalecimento desses músculos do core e o teu aluno tenha essa capacidade de contrair muito bem esses músculos, esteja com esses músculos fortes, ainda assim, existem músculos que não permitem que essa estabilidade ocorra. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Guardem essa frase: a estabilidade depende da mobilidade. Então, o que eu estou querendo dizer? A estabilidade depende da mobilidade. É mais ou menos o seguinte: você precisa que a tua lombar seja estável, que ela fique lá bem estabilizada. Só que existem músculos que estão diretamente relacionados, direta e indiretamente relacionados com a lombar, que se eles estão com uma disfunção, no caso, um encurtamento, toda vez aonde tem os movimentos, toda vez que você propor movimentos ao seu aluno, ou os movimentos do dia a dia, ou as atividades, os esportes que esse seu aluno pratica, ao fazer esses movimentos, com essa musculatura encurtada, por elas terem uma conexão com a lombar, elas ficam o tempo todo tracionando a lombar, não deixando que a lombar fique estável, independente de se a lombar está forte ou não. É uma briga de forças. E o encurtamento fica o tempo todo ali tracionando a lombar, gerando sobrecarga. Então, não deixa que a lombar fique dentro do padrão que ela precisa ser de estabilidade. Porque por mais que os músculos estão fortes, esses músculos encurtados, principalmente numa estabilidade dinâmica, onde a pessoa, o aluno está fazendo os movimentos do dia a dia ou dos esportes, essa musculatura fica o tempo todo tracionando. E quais são esses músculos? Quais são os músculos que, direto ou indiretamente, estão ali conectados, de certa forma, com a lombar e causam essa instabilidade? São vários, tá? Eu coloquei alguns aqui para vocês, né? Claro que não dá para a gente se aprofundar em todos eles, né? E tem um que não está aí, que é muito importante, e é exatamente ele que nós vamos nos aprofundar hoje. Eu quero até já pensem aí, qual músculo que está totalmente relacionado com a lombar, que causa instabilidade lombar se estiver encurtado, mas não está aí. Logo falaremos dele. Momentaneamente, vamos só repassar rapidamente, porque eu não posso me aprofundar em todos eles, o grande dorsal, né? Ele fica ali, ele tem sua origem ali nas vértebras, desde a torácica, passa por todas as vértebras lombares e vai até a região sacral, através ali da fáscia tóraco-lombar. Então, você, pelo desenho do músculo, você vê a conexão dele ali diretamente na lombar, e ele vai lá para o húmero, né? Então, no seu encurtamento, ele gera sobrecarga, ele não tem liberdade de movimento, fica tracionando a lombar. O reto femoral, não um pouquinho menos direto com a lombar, mas fica ali preso também na pelve, né? E na sua disfunção, no seu encurtamento, em posições que ele é colocado numa amplitude um pouquinho maior e que traciona ele um pouquinho, consequentemente, por falta de elasticidade dessa mobilidade, porque ele está encurtado, ele fica tracionando a pelve, mexendo ali no complexo lombopélvico. Também influencia na estabilidade da lombar. Mesma coisa os isquios-surais, né? Eles têm ali a origem nos isquios, né? No isquio, e por causa disso, no seu encurtamento também mexe com a estabilidade lombopélvica, mesma coisa com o glúteo. Então você vê essa conexão desses músculos com a região lombopélvica, né? E o do grande dorsal ali com a origem nas próprias vértebras e também na face tóraco-lombar. E por causa disso, já se sabe, e tem estudos que comprovam a relação desses músculos com dor lombar, tá bom? E é muito importante que a gente saiba avaliar exatamente quais desses músculos que podem estar comprometendo a estabilidade lombar. E tem mais um outro músculo, que é qual nós vamos falar, vamos nos aprofundar, que é um flexor do quadril, e que nós sabemos que o seu encurtamento compromete a estabilidade lombar. Você que
já chutou aí antes e falou que é o psoas, você acertou. Olha ele aí, esse bonitão aí em verde. E diferente dos outros músculos que eu citei, o que o psoas tem ali de mais particular? Olha que interessante, a sua origem está ali direta nas vértebras da lombar, né? Pega ali a T12 da torácica e depois ele vem em nas 5 vértebras lombares, certo? A origem dele está ali e ele vai lá para o fêmur, na sua inserção. Inclusive, para poder visualizar um pouquinho mais legal essa anatomia, vamos aprofundar essa visão, vamos, vamos colocar aí vamos dar uma olhada com mais atenção na anatomia do músculo psoas. Dá para a gente ver bem ali o padrão do músculo, né? A sua origem, T12 a L5. E desce, passa ali na frente da pelve. Olha lá a inserção dele no trocânter menor do fêmur. Assim dá para visualizar muito bem. Inclusive por essa visão posterior, dá para visualizar ali a origem, né? Nos processos espinhosos ali, desde T12 até L5. E ele é um flexor do quadril, né? A função dele é fazer a flexão do quadril. Interessante, né? Dá para enxergar muito bem o padrão do músculo, a anatomia do músculo. Então, nesse caso, vamos parar agora para pensar. Se esse músculo está encurtado, o que ele causa? Para onde que ele traciona a lombar? Então, esse músculo encurtado, ele faz isso. Ó. O encurtamento dele, ele fica puxando a lombar nessa posição, causando a anteversão pélvica. Ó, esse músculo encurtado fica puxando, levando a lombar para uma hiperlordose, principalmente em casos mais acentuados. É o único motivo que leva a uma anteversão pélvica? Não. De fato, é uma combinação de fatores. Mas para ficar claro, a tração que o psoas faz, muitas vezes até a pessoa não cria essa anteversão pélvica por causa do psoas, porque tem outros componentes que não permitem que isso aconteça, mas não quer dizer que o psoas não fica o tempo todo tracionando a lombar nessa posição de hiperlordose, né? Mesmo que a postura toda não esteja de anteversão pélvica, eu queria mostrar para que vocês entendessem para onde ele fica tracionando e criando essa instabilidade, tá bom? E aí a gente para e fala, e como é que a gente sabe que o psoas está encurtado? Como que a gente sabe dessa disfunção do psoas, né? Que vem desde aquela linha de raciocínio que eu comecei falando para vocês nessa aula, né? Que o mais comum é nós olharmos e falar, preciso de estabilidade, eu vou trabalhar os músculos para gerar estabilidade para o meu aluno, né? Fortalecer. E não, né? Além de fortalecer, né? E até antes de fortalecer, nós precisamos olhar para os músculos que não permitem que essa estabilidade ocorra, certo? Que a estabilidade depende da mobilidade. Então, para oferecer estabilidade através desses músculos, né, de contração, eu preciso que tenha liberdade de movimento. Então, é isso que eu preciso olhar primeiro. E aí a gente pensa em como que eu identifico. E aí, antes de falar sobre o teste específico do psoas, o que eu quero realmente compartilhar com você? Que nós temos, né, na educação física, principalmente nós personagens que temos um contato ali muito direto com o nosso aluno e nos permite aplicar esse teste nos alunos, não só esse teste como vários outros. A gente tem uma ferramenta aonde nós não falamos lá sobre o grande dorsal, sobre o glúteo, sobre os isquiosurais,
Então, a análise do movimento, a análise funcional, ela consegue identificar todas essas disfunções, todos os músculos que estão encurtados. São 23 testes ao todo, né? E aí você consegue ter um panorama geral do corpo do teu aluno. Você consegue saber exatamente quais os músculos que estão encurtados, os músculos que não têm uma capacidade contrátil. Porque, fazendo uma analogia, é como se fosse o médico tentando resolver o joelho de um paciente sem antes pedir uma ressonância. Ah, vamos fazer uma cirurgia, eu abro e vejo o que tem. Não, ele pede uma ressonância, ele avalia. Não, tem, olha, o ligamento está lá, não precisamos operar, está inchado, está assim, mas não rompeu o ligamento. Ele avalia, ele tem algo que identifica o que está acontecendo. Os fisioterapeutas têm testes que eles aplicam sempre, uma série de manobras, uma série de testes para identificar a causa da dor do paciente. E nós, né, personagens, também profissionais da área da saúde, temos essa ferramenta de identificar os músculos que estão disfuncionais, os músculos que não estão permitindo que o corpo trabalhe de forma harmônica. E essa disfunção, ou essas disfunções, são elas que predispõem às lesões, porque elas ficam gerando sobrecarga. E para quem já tem uma lesão, aquilo ali continua, porque de forma alguma essa disfunção, esse encurtamento ou qualquer outra disfunção é restaurada. Então, é uma ferramenta poderosíssima, né? Não é muito utilizada, é muito raro. Isso foi transformador para a minha vida, né? Para os profissionais do Instituto FIT, para o Paulo, para mim, quando nós tivemos contato com isso, né? Fora do Brasil. E quando nós trouxemos isso para o Brasil e começamos a compartilhar com outros personagens, isso é realmente transformador. É não continuar fazendo sempre do mesmo. É entender que existe esse conhecimento para que seja usado. E aí eu até brinco, né, nos cursos, ou quando eu estou conversando com o Paulo, ou com algum outro professor, que aí a gente, vou fazer isso aqui com vocês, eu vou desenhar um cenário, né, que às vezes o desejo do personal, o desejo de todos nós, né, é sermos prósperos, é termos sucesso na profissão, é realmente sermos eficientes, oferecer o melhor serviço e ter o resultado financeiro, reconhecimento e assim por diante. E aí eu sempre desenho esse cenário. Você é um professor, não tem esse conhecimento de testes que identificam os desequilíbrios e disfunções que predispõem às lesões, inclusive esse aluno que chegou para você com dor nas costas. Então, vamos desenhar. O aluno chegou, né, de certa forma, ele chegou até você. Professor, ó, quero iniciar um programa de treinamento, eu tenho muita dor nas costas. Eu já fui no médico, ele falou que não é nada cirúrgico, né, que eu tenho estresse na região lombar. Eu sinto muita dor e ele falou que eu preciso treinar, preciso emagrecer. Aí você vai virar para o teu aluno e falar, não, então tá bom, vamos lá fazer um programa de treinamento, né? Vamos começar, né? Você não tem esse conhecimento, né? Então, vamos fazer um programa de treinamento. E aí você dá movimentos com as pernas, né? Fortalecimento, remada, desenvolvimento, exercícios, agachamento. Vai tentando ir, não, eu vou fortalecer o abdômen, é o principal, ele tá com dor lombar, eu vou gerar fortalecimento ali para os músculos que estabilizam a lombar. Então, manda bala no fortalecimento ali. E a dor não melhora. Não melhora, pelo contrário. Muitas vezes ela piora. Porque entra com exercícios, com movimentos que exigem, né, esses movimentos e que ficam ali tracionando, né, muitas vezes, na maioria dos casos, e gera mais dor ali no aluno. E aí o que acontece? Pode ser que o aluno pare, pode ser que ele continue, pode ser que ele volte ao médico, pode ser que ele volte ao fisioterapeuta, ele caia no ciclo dos medicamentos, e isso aí não tem fim. E assim fica, e a gente também acaba não, né? O personal acaba sendo mais um, acaba não se diferenciando. Agora vamos para o outro lado. Você domina uma análise funcional, que através dessa análise, né? Primeiro você sabe do conhecimento, você sabe que disfunção, músculos encurtados, né? Que a causa da dor não está no local da dor, que esses músculos encurtados, esses músculos disfuncionais tracionam a lombar, né? Geram sobrecarga e com isso gera dor. Primeiro você já tem esse conhecimento. E aí o aluno chega para você e fala, olha,
O mesmo aluno, oh, quero começar um programa de treinamento, sinto muita dor na lombar, tal, tal, tal. Aí primeiro que você já pode compartilhar isso. Fala, olha, a lombar, geralmente, ela sofre muito por músculos, né? Por disfunções que ficam oferecendo uma sobrecarga para a lombar. E tem algumas possibilidades, tem alguns músculos, né? Como você domina esse conhecimento. Então, eu trabalho, né? Eu não posso te oferecer uma aula teste sem saber exatamente o que você tem. O meu trabalho de uma forma diferente, onde eu aplico uma análise funcional simples, onde eu vou te dar uma série de movimentos para você fazer, e com isso eu vou ter um panorama geral do teu corpo. E muitas vezes identificar músculos que estão comprometendo e sobrecarregando a tua lombar. Quando você fala dessa forma com o aluno já olha para você e já fala, opa, diferente isso, né? É igual aquele áudio lá que viralizou aí nas redes sociais, né? O aluno, quando você fala isso para o teu aluno, que você domina esse conhecimento e que você vai aplicar testes para identificar a causa da dor, quais músculos que estão disfuncionais, é aquele áudio que ele fala, olha, eu nem quero saber o preço, só me fala em quantas vezes eu posso parcelar, né? O aluno vai pensar isso, vai falar, eu não quero nem saber o preço da tua aula, só me fala se você tem um horário, se você tem um horário para me atender, porque o cara com dor lombar sofre tanto e saber que é possível identificar, né, esses músculos que estão gerando essa sobrecarga e, consequentemente, a dor, é realmente um diferencial muito grande, tá bom? E isso se aplica a todos os músculos. Você vai ter um panorama do grande dorsal, do glúteo, dos isquiosurais, do psoas, do músculos do abdômen, se eles estão com uma boa capacidade contrátil, e assim por diante. Então, eu queria dizer que isso é tudo muito mais amplo, mas que vocês vão entender o pensamento e a didática do teste especificamente. Então, como que a gente sabe que o psoas está encurtado? Como que a gente sabe que ele está disfuncional? Através desse teste, que é o Thomas Test, tá bom? Não sei se vocês lembram da faculdade, se já viram por aí, mas é um teste muito simples. Ele precisa ser feito assim, ou numa maca, ou num banco que seja mais alto, de forma adaptada, é possível por um banco. Muitas vezes um banco que a gente usa em academia, só que ele precisa estar mais alto, precisa colocar uns steps para dar essa altura para esse banco, então quando vocês forem aplicar, tem que tomar todos os cuidados e vocês vão aprender hoje exatamente como aplicar esse teste, tá bom? Então, para que vocês entendam esse teste, né, da forma que ele é feito, a aplicação dele, ao término desse teste, você tem um diagnóstico ali se o psoas é um dos músculos que pode estar gerando sobrecarga, né, que pode estar gerando estresse para a região lombar. Então, eu trouxe para vocês um vídeo agora que explica exatamente como esse teste é feito. É o Paulo aplicando esse teste dentro da certificação. Certificação são 23 testes, mas eu selecionei aqui para vocês direitinho o teste, o Thomas Test, para vocês entenderem direitinho. Dá uma olhada. Então, Monique, nesse teste aqui, como é que você vai fazer? Você vai sentar bem na pontinha da maca, vou te acompanhar para você descer, e você vai deitar com as duas pernas para cima, com as duas pernas abraçadas, você vai segurar sobre os seus joelhos. Então, nesse teste aqui, eu vou conferir se você está com a lombar bem pressionada na maca, e aí eu vou pedir para você segurar só a sua perna esquerda e deixar que a sua perna direita fique solta e relaxada. Você vai relaxar a perna direita, tá bom? E vai manter essa posição até eu te ajudar a voltar daqui. Tá legal? Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Então vamos lá. Agora eu acompanho a Monique, eu vejo se ela está bem na pontinha da maca. Vamos deitar, isso. Acompanhei. Aqui ela ficou um pouquinho distante. Isso vocês têm que prestar, espera só um pouquinho, mãe, vocês têm que prestar atenção, porque se o aluno deita e ele já deita um pouquinho para dentro da maca, o que acontece aqui? Na hora dela soltar essa perna para ver se tem um encurtamento ou não, o que acontece? O que acontece aqui? A perna pode apoiar na maca. Então, se a perna apoia aqui na maca, eu perco
a referência do teste. Então, ela precisa estar bem na pontinha. Então, a gente pede para a aluna vir um pouco mais para a ponta da maca, ou a gente mesmo ajuda a aluna puxando aqui pelo quadril. Exatamente, esse é o ponto, tá bom? Então, as duas mãos sobre os seus joelhos. Isso. E aqui, o que eu vou fazer? Vou mostrar do lado desse lado, para que vocês possam ver como que eu identifico se a lombar está bem pressionada contra a maca. Isso é fundamental para que o teste seja eficiente. Eu vou vir com a minha mão, eu vou fazer do lado de lá, vocês não vão estar vendo, mas eu vou vir com a minha mão aqui e colocar a ponta dos meus dedos, está conseguindo pegar? Ó, a ponta dos meus dedos aqui embaixo da lombar. Eu estou sentindo a lombar dela bem pressionada contra a maca, esmagando os meus dedos. Tá bom? É isso que eu vou fazer do lado de cá. Então, eu vou vir aqui, vou encaixar os meus dedos na ponta da lombar, sinto que a lombar está bem pressionada. Peço para a Monique continuar segurando só a perna esquerda agora e relaxar a perna direita lá para baixo e deixa a perna totalmente solta. Por ela estar segurando essa perna, dificilmente ela perde a pressão aqui. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Mas tem aluno que às vezes não segura a perna direita aqui, a lombar desencosta. Então a lombar precisa estar bem encostada, tá bom? E aqui eu percebo, enquanto ela segura, percebo se ela está com a perna bem relaxada, ela está com a perna bem soltinha, bem relaxada. E agora é o momento de manter. Monique, mantém aí, eu vou identificar, eu vou olhar e fazer a minha foto. Uma foto na lateral e uma foto 45 graus, vindo de cima. Permanece só um pouquinho, Monique, aí na posição, só para eu poder conversar com vocês e explicar aqui algo que a gente já viu lá na teoria. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? O psoas da Monique tem um encurtamento e isso não deixa que essa perna vá para baixo, a perna fica um pouquinho para cima. E o reto femoral, que atravessa o joelho, também não permite que esse joelho fique aqui nos 90 graus. Aqui, ó. Ele puxa o joelho, deixando o joelho um pouquinho para frente. Nós vamos mostrar um ângulo, vou pedir para o Alan mostrar esse ângulo aqui frontal, para que vocês possam ver também a banda iliotibial, se ela saiu do eixo central ou não. Tá bom? Então nós vamos virar aqui a maca, vamos fazer o teste de frente para vocês acompanharem. Mas antes disso, só vou mostrar para vocês como que a gente volta com o aluno da posição. Ó, ele vem com as duas pernas. E aqui no caso, tem mais um detalhe que eu preciso falar. Vou lembrando e vou falando para vocês. Se vocês tiverem, por exemplo, com pouco espaço, vocês vão precisar levar o aluno para o outro lado da maca para testar a outra perna. Se vocês tiverem espaço do lado de cá, por exemplo, que aqui a gente não tem, eu já posso aproveitar que o aluno está aqui e já testo a perna esquerda. Então, o que eu faria aqui? Ela continua aqui, eu peço para ela soltar a perna esquerda, isso, mantendo a lombar pressionada, confiro se a lombar está bem pressionada contra a maca, e aí faço a mesma coisa do outro lado, permanece aí, tá, Monique? Aí eu viria para cá, faria a foto desse lado, que aqui eu não tenho espaço para fazer, e faria a foto nos 45 graus, tendo a banda iliotibial. Tá bom? Então aqui vocês vão ter essas duas possibilidades. Se tiverem espaço, vocês já fazem os dois lados. Aqui a gente vai precisar ir para o outro lado para fazer. O aluno terminou o teste, a gente dá aqui a mão para o aluno e vamos subir? Por que precisa disso? Porque ele está bem na pontinha da maca. Então você ajuda o seu aluno a subir, segurando a mão e dando apoio para as costas. Porque se o aluno tentar levantar sozinho, ele pode cair da maca. Tá bom? É isso aí. Muito legal, né? Super didático. Dá para entender ali o passo a passo de como o Thomas Test é aplicado, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, o resultado, de certa forma, é um pouco subjetivo, né? Mas é muito nítido entender quando o músculo está encurtado ou não. E todos os testes que tem dentro da certificação, eles têm um guia de aplicação, bem como tem um guia de resultados, onde você consegue enxergar claramente o que é um psoas mais encurtado, né? O que é um psoas em nível médio
e um psoas flexível, onde você identifica que não é o psoas que está ali disfuncional, gerando um estresse ali para a região lombar. Tá bom? Muito claro? O teste ficou muito claro? Que ótimo. E aí, vamos supor que nem no caso da Monique, foi identificado ali, né, o Paulo identificou um encurtamento, né? A pessoa está encurtada, a perna dela ficou sendo tracionada, a coxa dela ficou levantada, né? E aí você identificou esse encurtamento. Como que nós fazemos, né? Lembrando daquele nosso aluno, né, que nos procurou com dor lombar, e aí você fala, pô, vou aplicar uns testes em você. Aplicou o teste do grande dorsal, deu que o grande dorsal tá legal, tá com uma boa flexibilidade. Aplicou o teste dos glúteos, mesma coisa, tá legal. Aplicou o teste de isquiosurais, deu um encurtamento de isquiosurais, cadeia posterior, tem um teste específico. Aplicou o teste de isquiosurais, deu um grande encurtamento de isquiosurais. E aplicou o Thomas Test e identificou um super encurtamento do psoas também. Então você vira para o teu aluno e fala, olha, você tem músculos que são totalmente relacionados com a lombar que estão encurtados. Então, nós vamos dar ênfase agora, no início do nosso treinamento, nesses músculos. Vamos restaurar a função desse músculo para que ele dê liberdade de movimento para a tua lombar ficar melhor. Para a gente conseguir depois, junto com o programa de fortalecimento, realmente ganhar estabilidade na tua lombar, porque não teremos mais esses músculos ali tracionando e tirando a estabilidade, certo? E como que a gente faz isso? Restaurando a função. E para restaurar a função, a gente vai aplicar técnicas de liberação miofascial e alongamentos. E por que que eu coloquei primeiro a liberação miofascial, né, do que os alongamentos? Claro que o trabalho pode ser feito em paralelo, mas com ênfase em sempre entrar primeiro com a liberação miofascial, porque a miofáscia, esse tecido está ali, né, revestindo o músculo, né, o tecido miofascial, por entre as fibras também, e quando o músculo já tem uma disfunção, quando ele já está encurtado, geralmente também a miofáscia também está sofrendo essa tração o tempo todo. O músculo fica um pouco mais hiperativo, né, por falta de mobilidade, por falta de elasticidade. A miofáscia caminha junto e geralmente ela também fica mais aderida. E entrar com uma liberação miofascial faz com que dê liberdade para você depois aplicar o trabalho de flexibilidade. Igual a história, igual a mesma analogia do músculo, que a lombar precisa de estabilidade, mas fica ali um músculo tracionando, não dando liberdade de movimento para manter a estabilidade. É a mesma coisa. A miofáscia, se ela está muito aderida, ela não dá liberdade de contração, então o gesto motor fica comprometido, bem como o treino de flexibilidade também. Então você entra com uma liberação miofascial, né, para depois entrar com o trabalho de flexibilidade. Isso para ganhar o quê? Mobilidade, que é o oposto dessa disfunção que foi identificada, que é o encurtamento, né? A liberação miofascial do psoas, eu confesso, tenho que ser sincero com vocês, não é a mais simples. É um músculo particular, a melhor ferramenta, mas é possível, dá para fazer, né? Tem técnicas para fazer. A melhor ferramenta é a bolinha, né? É uma bola de liberação miofascial. Ela é um pouco maior do que uma bola de tênis. Ela não pode ser muito flexível, não pode ser aquelas bolinhas murchas, ela tem que ser uma bola que tem uma certa resistência. Tem que tomar cuidado para não ser muito dura também, porque pode também incomodar, né? Até ela é um pouco maior que a bola de tênis, né? Acha no mercado, se procurar na internet, uma bola de liberação miofascial, tá bom? E aí, deitar sobre a bola, né? E colocar a bola, você tem que lembrar lá daquele desenho, né? Da anatomia, né? Do psoas, entender ali por onde ele passa, né? Uma das referências que alguns pesquisadores colocam para a gente ter uma noção é que são mais ou menos 4 centímetros para a direita e para a esquerda, né? Lado direito e lado esquerdo, uns 4 centímetros, na mesma linha do umbigo. Você pega o umbigo, anda uns 4 centímetros para o lado e ali você vai aprofundar a bolinha. Inclusive, eu trouxe um vídeo de um rapaz fazendo um pouquinho, e aí eu vou falando um pouquinho para vocês enquanto ele vai mostrando esse vídeo. Ele usa até um bloquinho ali, ó, para deixar mais alto. Ele coloca uma bola ali, naquela região.
E diferente de outros músculos, onde você consegue, eles são mais superficiais e você faz a liberação miofascial ao longo de todo o músculo, a técnica para pessoas mais interessante é você realmente aprofundar a bolinha. Você vai lá numa profundidade. Então, você solta realmente o peso do corpo sobre a bola, sentindo que a bolinha foi bem profunda e que realmente você conseguiu atingir o psoas. E chegando nessa profundidade, aí você faz pequenos movimentos. Você mexe um pouquinho o corpo para um lado, um pouquinho o corpo para o outro, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Você faz alguns movimentos e por a bolinha de liberação tá lá bem em contato com o músculo, causando essa pressão ali, e você faz pequenos movimentos, você consegue uma liberação miofascial do psoas. E você vai reposicionando a bolinha e repetindo esses pequenos movimentos, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre como, né, tempo, né, que não tem uma receita de bolo, né? Ah, quanto tempo? É questão de, igual vocês montam um programa de treinamento de fortalecimento, monta ali um programa para liberação miofascial. Se a pessoa está com encurtamento, você precisa dar ênfase nisso. É a sua prioridade. Então, você pode reservar ali 10 minutos da tua aula para fazer liberação de pessoas, 8 minutos, 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, faz com a bolinha algumas vezes e depois vai para o treino de flexibilidade. Da mesma forma que vocês viram a aplicação do teste no vídeo do Paulo, né? Os detalhes, né? Como se atenta aos detalhes da ancoragem, né? Como a lombar tem que estar ancorada, que é onde está a origem do músculo, e aí vai fazendo a diferença. É o personal que vai se destacando no mercado, que dá atenção para esses detalhes, e não vai fazendo de qualquer jeito. O alongamento do psoas não é diferente. Ele tem uma característica, e até trouxe aqui para vocês o que eu mais vejo, o que mais é feito, inclusive na internet tem muito, você digita, né, alongamento do psoas, você encontra muito disso aqui. Que o que acontece? Primeiro ali, né, naquela imagem, o rapaz está segurando ali, puxando, flexionando o joelho com uma corda, né, e tá lá, né, o nome ali do alongamento psoas. O psoas não atravessa o joelho, né, ele está ali na região do quadril. Ah, mas você está pondo, né, a inserção é no fêmur, ele está pondo o fêmur bem para trás. Sim, verdade, mas e a lombar? Quanto mais ele vai pondo a perna para trás, mais ele vai liberando a lombar, mais ele vai entrando naquela posição que eu mostrei anteriormente para vocês, de anteriorização da pelve. Ele vai liberando a origem, então também não alonga de forma tão eficiente. Até essa imagem aí da caveirinha, né? Flexionando o joelho ali, mas mostrando o músculo psoas. Isso é muito feito. E aí o que acontece? Para alongar de verdade, você precisa o quê? Ancorar a origem. Você precisa afastar a origem da inserção. E uma boa forma de fazer isso é fazendo esse movimento. É o oposto da anteriorização pélvica. É a posteriorização. Você arredonda a lombar e um exercício de treino é fazendo isso, tá vendo? Ó, ali é para onde o psoas puxa, gerando essa hiperlordose. E aí você faz o movimento oposto, ó. Você flexiona a lombar, né? E com isso você afasta aí, você mantém essa posição aqui que eu mostrei, mas fazendo aquela posição, né? Você jogando, fazendo a posteriorização, a flexão da lombar, você vai sentir alongar muito pessoas. Você consegue fazer isso com o teu aluno também de uma forma super eficiente, tá bom? Existem outras formas? Sim, mas essa é uma solução aqui que eu trouxe para vocês, ok? Então fiquem atentos a esse detalhe muito legal. E pois bem, fizeram o teste e identificaram o encurtamento. Feito, encurtamento identificado. Entraram com a liberação miofacial realizada. Conseguiram liberar o tecido miofacial. Com isso, entra com alongamento, né? Alongamentos feitos para ganhar flexibilidade, ganhar mobilidade nessa musculatura que está ali tracionando. Feito isso, mantém esse programa de treinamento, vai fazendo, continua em paralelo com outros trabalhos que você pode fazer de fortalecimento, e você está caminhando com o seu aluno para restaurar uma disfunção que estava causando dor, né?
se esse era o motivo. E com isso, você tem uma ferramenta fortíssima e você tem resultados incríveis, né? Isso eu falo por experiência na carreira, resultados incríveis de identificar o que estava causando dor na lombar, no joelho, no quadril, no ombro. Nossa, tem testes incríveis que a gente identifica encurtamentos que ficam sobrecarregando diferentes articulações. E aí você, com isso, o que você faz? Você consegue gerar para o teu aluno, primeiro de tudo, tirar muitas vezes ele do quadro de dor, e mesmo se ele não tem dor, você consegue, com isso, identificar um encurtamento que, em alguns casos, prejudica o gesto motor, então compromete a performance, né? Se é um grande dorsal encurtado, você prejudica a braçada na natação, o saque do tênis, além de sobrecarregar o ombro e a lombar. E o movimento não é tão bem feito. Então, se você restaura isso, você tem um gesto motor, você melhora a performance do teu aluno e ajuda a restaurar e não predispor às lesões que ficam acontecendo ali por causa da sobrecarga. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu quis passar para vocês. Se essa aula fez sentido para você, se você gostou, deixa o seu like, salva para você assistir de novo quando precisar, tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Um abração. Tchau, tchau.